Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou aquilo que eu escolhi me tornar. Hoje aqui no Talks, Iluminar Talks, uma presença ilustre, um cara que sabe muito sobre Carl Jung. E vamos ter o prazer de conversar sobre muitos assuntos e o melhor deles, a psicoterapia, como você consegue se tratar, como você consegue melhorar e ter qualidade de vida, entendendo o que aconteceu lá no seu passado, ressignificando e vivendo o presente com muito mais entusiasmo, muito mais autoestima e confiança. Eu estou aqui com o Daniel. E aí, Daniel? E aí, meu querido, tudo Ótimo bem? dia. Oh, obrigado Mais pelo uma vez, convite. começando aqui de uma forma ilustre, porque, cara, esse assunto é muito importante. Uhum, Muita gente querendo entender sobre como hoje em dia mais de 30% após pandemia cresceu com doenças psicossomáticas, que hoje já passam aquelas pessoas que foram lá e colocaram o nomezinho na lista. Passa de 25 milhões de brasileiros com algum tipo de ansiedade, crise de pânico, fobias, alguma crise que está pegando a pessoa ali em pensamentos acelerados. Você sabe que esse índice está uhum. crescendo a cada dia e tem até uma estatística que fala que até 2030, metade da população mundial, cerca de 4 bilhões de pessoas, estarão com alguma doença psicossomática, porque agora o mundo acelerou demais os acessos. É isso mesmo? Se apresenta aí. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite. É uma grande oportunidade poder falar de psicologia junguiana, poder falar de Jung para um público mais geral e apresentar tudo isso que ele traz e todo esse pensamento, porque tem um pensamento por trás maior do que é possível acessar, né? Então, É cura, né? é cura. Consciência é cura, né? Consciência cura, né? Ele fala muito sobre o que o teu subconsciente vai te levar, mas Uhum, é o que você permite que ele te leve, né? Porque você pode mudar a estratégia do jogo e o aonde você quer ir, né? sim, pode. Desde que você consiga reconhecer aquilo que é sombra para você, desde que você consiga se desvencilhar do que é persona para você e se aprofundar um pouco mais, né? Porque quando você passa por essas experiências, né, tem coisas que a gente não aceita em nós. Não, não Como é que eu aceito. vou me tornar Verdade, alguém velho. se existem coisas que eu não aceito? Como que eu posso ser inteiro se eu não consigo acolher nem Se eu tô aquela. pela metade ainda, visualizando a autoimagem pela metade, é isso? Exato, Caraca. exato. E aí existe uma outra questão hoje em dia, né? Como você estava falando, né? De a gente está acelerado, então a gente tem cada vez mais um monte de informação, a gente tem cada vez mais um monte de gente aí fazendo curso e oferecendo um caminho para você, e às vezes, nossa, aquele caminho vai servir, aí você vai lá para aquele caminho e se frustra. Frustra porque não deu uma continuidade e não tá curado algumas coisas lá do passado, né? Exato. Mas dentro da psicologia junguiana a gente pode entender o seguinte também. Hum. Poxa, o caminho que você fez foi de um jeito. O caminho que eu fiz foi de um jeito. Eu posso oferecer um curso para a pessoa? Posso. Todo mundo pode fazer um curso, oferecer algo, Ferramenta. Aham. ferramentas. Mas eu preciso mostrar para ela que ela tem a capacidade de pegar esse conhecimento e traduzir na vida dela. Transformar a vida dela em primeiro lugar. Exato. Não só apenas repetir. A Uhum. gente precisa ensinar as pessoas que elas têm capacidade de pegar aquele conhecimento e transformar a partir da vida dela, Uau. né? Porque senão eu vou apenas repetir algo. E só repetir, mas e o que me cabe? E toda a minha experiência? Então eu vou deixar de lado aquilo que é meu, Uhum. aquilo que talvez seja importante, porque não, eu preciso repetir aqui. Aquilo que eu fui no curso fala para ser assim, 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 assim. Mas e a outra parte? E a essência dela? Exato, exato. Então, acho que essa é uma grande sacada, assim, né? A gente, ó, vem aqui, vem fazer um curso comigo, por exemplo, mas coloca a sua experiência. Coloca o que você está vivenciando. Traz o que faz parte de você também e que você consegue encaixar Nessa aqui. engrenagem, né? Exato. Porque aí você está permitindo que também a pessoa consiga aceitar algo que
nela também. Ou que talvez nem ela achava que era tão bom, mas que ela agora consegue O acolher. que faz sentido para você? Primeiro pega o que faz sentido, a sua essência. Pega o treinamento e acopla ao que você tem de conhecimento. E assim você consegue transbordar em outras pessoas. Não é simplesmente achar que aquele modelo de treinamento é único, é verdadeiro e é o que vai fazer a mudança na sua vida. Não. Primeiro você tem que se transformar para poder ajudar as Uhum, outras pessoas a se transformar. E eu acredito no poder da cura, tá? uhum, Alguns falam, você não consegue curar ninguém se a pessoa não quiser se curar. Ok, mas eu não estou aqui para curar uma pessoa que não quer se curar, né? Eu estou aqui para curar aquela pessoa que chegou, me ajuda, senhor, eu quero levantar, então levanta e anda. Essa pessoa quis procurar e a cura, então uhum, é essa que eu vou ajudar a se curar. Mas você curou ela 100%? Não, quem vai dizer a porcentagem não sou eu. uhum. Aí, de 0 a 100, é você que vai pisar no acelerador, né? O quanto Sim. você quer realmente ressignificar alguma dor, algum perdão. Era o que a gente conversava um pouco, né? Assim, é, eu desperto a cura Uhum. no outro, Aí, ó. Gostei. Eu desperto a cura no outro. né? Porque a gente sempre vai levar essa fala para terapia, né? Para Uhum. psicoterapia. Poxa, eu não faço nada, é você quem faz. Ok, mas ainda assim, você tem que saber, é importante você, como psicoterapeuta, saber que você vai despertar algo na pessoa, Sim. mesmo que talvez não seja algo tão bom. Ainda assim, você vai despertar. Como é que tu vai saber se é bom ou ruim? Tu vai cutucar Então, umas feridas da exato. pessoa, É, cara. é, A hora que cara, tu entra na ferida da eu tenho, pessoa, eu vou saber se eu é. tenho uma Eu que história vou. legal. Eu tenho uma Fala. história para isso, cara, porque a gente estava numa discussão outro dia, numa supervisão, e a pessoa falava assim: Nossa, então, eu acho que eu fiz um bom atendimento e foi muito legal. E aí o supervisor falava assim: Mas foi bom do ponto de vista de quem? Seu ou do paciente? Exato. Você é doido. Ah, mas como assim? Não, então eu vou te contar a história. Porque eu fiz um atendimento e que até então eu julgava que era bom. Porque a história é a seguinte: uma pessoa procura ele e fala assim: Olha, eu tenho uma irmã, essa minha irmã, ela é anã Hum, e ela sempre foi protegida pelos meus pais. sim. Ela foi isolada do mundo. Os Uhum. meus pais, por Privaram amor, ela por amor e também para não mostrar tanto, privaram a pessoa. Só Tá. que o pai morre, depois fica a mãe prendeu mais ainda, só que a mãe falece. E aí essa irmã fica sozinha no mundo. Sim. E aí a outra irmã busca a terapia e fala assim: Olha, eu preciso de uma ajuda, minha irmã, essa história, meus pais faleceram, minha irmã tem esse problema. E só que ela não foi pro mundo, então ela não consegue nem vir para terapia. Você pode atender ela? Você pode ir na minha casa? Ah, tá bom, posso. Ele foi, fez um trabalho, ela começa a ir Se a se soltar. soltar, vai pro mundo, começa a ir para terapia no consultório dele. Puta, legal? Legal. Uhum. Só que aí ele fala assim: Então, foi bom. Esse atendimento foi bom. Uhum. Só que ela foi pro mundo e ela foi para um outro extremo. Aí perdeu. E aí ela se perdeu. Por causa que ela Então, não tem o sentido do como, prazer. como que eu vou falar se foi um atendimento bom ou ruim? Foi bom? Foi. Tu soltou a pessoa de dentro de casa, mas e pra ela viver agora? Tu soltou a pessoa da jaula. E agora pra viver nesse mundo que tudo, Né? drogas, prazer, tudo Então, envolve? ainda assim, é um ponto de vista, né? Sim. O que é, Sempre. o que é o bom é ruim. A pessoa que está vivenciando é que vai depois descobrir se aquilo foi bom ou ruim, né? Eu sempre falo que a terapia é o melhor canal de cura que tem quando você tem pensamentos acelerados, ansiedade, Uhum. vários sintomas, né, de fobia, que você tem medo. Você sabia que tem corretor de imóveis que não sobe no elevador para apresentar o apartamento para o cliente e pede para o outro amigo corretor subir no elevador, ou se não, sobe 16 andares de escada? Uhum. Porque tem fobia. Eu tô falando cara de 50 anos, tá? E o cara ganha dinheiro, tem loja, tem tudo e não busca o tratamento correto, fica indo no convencional,
não vai no correto, que a gente fala como amigo, Sim. perde tempo, perde dinheiro, porque ele divide a corretagem com outro amigo e... É. Mas é interessante, né, essa questão, né? Porque para ele, aquilo é. Ah, eu tenho um problema, é normal. Cara, um cara de 50 anos subindo no elevador, sabe qual que é o índice de um elevador cair no mundo? Uhum. É mais fácil você ser assaltado na rua do que um elevador cair, né? Ó, é igual as pessoas falarem assim para mim, né? Porque eu trabalho bastante com sonhos no consultório, né? E tô até ensinando outros psicoterapeutas Eu quero a saber fazer sobre isso aí, essa aprofunda nisso aí. análise. Sonhos na terapia. Exato. E aí, a pessoa fala assim, mas eu sonhei porque eu sonhei que eu comi algo ontem, me fez mal, ou porque eu briguei e eu sonhei isso, mas eu nunca sonhei, esse sonho Vi nem um tem filme de importância. terror, fui dormir, fiquei com medo da noite. Então aí a Sonhei pessoa à noite olha com terror. por uma fobia dessa, fala assim, não, mas é porque eu sou assim, eu nasci assim, isso é meu, então eu vou mudar o quê em mim? É igual o sonho. Pra que a pessoa vai lembrar do sonho? Se ela. Sonho é sonho. Agora, se você dá um propósito, Pro sonho se acontecer. você dá uma explicação, fala assim, mas você já parou pra pensar que de repente você vivenciou algo na sua vida, em algum momento da sua vida, que fez com que você ficasse com esse medo e você não sabe o porquê você tem esse medo, porque isso foi escondido de você, por você mesmo? Nossa. Às vezes, até o óbvio a gente precisa explicar. Eu vou falar de óbvio aqui, porque assim, às vezes ele foi trancado num quartinho por várias vezes, quando pequeno, não é óbvio ou deixa de ser óbvio. Mas algumas vezes é isso, foi trancado no quartinho, o pai trancou, falou que ia ficar trancado lá, ele ficou e o elevador é uma caixa igual um quartinho. Faz sentido? Pode ser que não seja isso, mas Mas como ele viveu a experiência, né? querer entender isso, né? Como terapeuta, você tem que abrir os canais que a pessoa já teve lá no passado. É como se fosse sintonizar de novo. Uhum. Sim, sim, esse é um ponto importante, porque a gente precisa fazer uma conexão do que é racional com o que é O sentimento. emocional. Exato, Uhum. exato. Porque quando a gente consegue ligar essas duas coisas, aí sim, aí eu tenho um ponto de transformação. Uau. Pega Porque essa daí, enquanto Luminar não Talks. tá. A partir do momento que eu consigo conectar o racional com o emocional, eu consigo entender qual o ponto de transformação. Exato. Peguei a frase já pra Exato, mim, velho. exato, exatamente. A gente fala dentro da psicologia junguiana que é nesse momento em que surge a função transcendente, De transcender, vai lá. né? Por quê? Porque é como se eu estivesse numa linha onde tem dois polos, o Uhum. positivo e o negativo. Uhum. Ainda assim, a energia é uma só, É uma só. né? Então, Mas a frequência é ela que varia. E esses dois polos eles não juntam. Sim. Mas a função transcendente, ela vai sair ou vai surgir aqui no meio e é ela que vai fazer a conexão desses dois polos. Então, a transformação parte... A brincadeira que eu faço com todo mundo é assim, né? Ó, coloca a sua mão na cabeça. Ok. Tá, Agora coloquei. você coloca a outra Coloca mão... a mão na cabeça aí, Gabriel. Coloca a sua mão no coração. Peraí, esquerda e direita. É. Tá. Nesse momento, Uhum. eu estou fazendo conexão, Eu sei. né? Então, é nessa conexão que a gente vai fazer com que as pessoas consigam enxergar coisas que talvez Faz um elas- exercício pra nós. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos? Um exercício? Isso, esse exercício que a gente acabou de fazer. Vamos lá. Vai, faz aí. Imagine que você pudesse fazer uma conexão daquilo que você pensa. Não, vamos aprofundar, já que é pra gente fazer eu quero dar um exercício, né? Ah. Então, imagine que você tenha uma situação com uma pessoa. Puxa, uma aquela raiva. pessoa eu não Do gosto trabalho, muito do dela. trabalho. Não que gosto muito de uma meu pessoa de trabalho. Meu chefe, essa é a Isso. Bárbara, né? Meu chefe, nossa, que chato meu chefe e tal. Então tá bom, então Se pergunte, né? se conecte com a imagem desse chefe. Tá. Né? Então, Eu não tenho a chefe, imagem. podia né? ser outra coisa, mas vai. Mas em algum momento na sua vida você teve alguém que representou essa imagem. Tá. Não um chefe Tá. necessariamente, né? Aham. Mas uma figura de poder. Uhum.
Né? Então se conecta com essa imagem. Poxa, Aí eu coloco coloca a mão aqui. pô, deixa essa imagem vir e tal. O que que ele te causou? Quais as emoções? Agora conecta a emoção que você sente. No coração aqui. Isso. Agora, como essas duas partes se conversam? Que coisa que uma quer falar para outra? O que eu levo daqui para cá? O que eu levo daqui para lá? É essa conversa que a gente leva para o processo terapêutico. Né? É esse confronto entre aquilo que eu julgo saber e aquilo que eu desconheço em mim, mas ainda julgo sem saber. Tá julgando duas vezes, o antes e o depois. Exato. Né? Porque tem alguém em mim que julga. Se eu julgo alguém, tem um julgador em mim. Se eu me critico, é porque eu critico. Exato. Se eu Então, condeno, é o que a gente fala eu tô de me condenando. projeção, né? Então, É. eu projeto no outro, né? Aquele cara é chato. Mala, é. Mas quem é o chato em mim? Quem que é o chato? O que é o cara chato que tá em mim, achando que aquele cara é chato? Que eu tô projetando no outro. Tudo é Porque projeção, né? tudo é projeção quando é inconsciente. Uhum. Né? Se eu sou inconsciente de uma sombra em mim, Sim. eu vou projetar no cara. O meu amigo, ele me liga um dia e fala assim, cara, eu vou pedir as contas. Eu falei, mas por quê? Porque meu chefe me xingou aqui e tal. Eu falei assim, eu posso falar um palavrão aqui? Pode. Posso? Porra, lógico que Ah, pode. Ele fala assim, você é um filho da puta. Daí? Eu falei assim, mas você é? Mas você tá querendo o quê? Você tá falando que ele tá certo? me Não, eu tô ofendendo. perguntando se você é. Aham. E ele? Não importa. Pi. Não importa, ele não pode fazer isso com as pessoas. Sim. Eu vou pedir as contas. Eu falei assim, cara, só que tem um problema, né? Eu falei, qual? Você vai lá numa outra empresa e você vai levar o mesmo chefe. Como assim? Eu falei assim, cara, o chefe não tá fora, tá dentro de você. Aham. Você tá levando ele pra qualquer lugar que você for. Porque enquanto você não for consciente Tá carregando nas desse costas. chefe que existe em você, você vai projetar nas pessoas. E vai atrair os mesmos tipos de pessoas. Exato. É a mesma coisa no casamento, no namoro. Agora, tem um detalhe. Hum. O bom também. Às vezes eu vou lá e falo assim, cara, eu queria ser como aquela pessoa. Olha que sensacional que ela é. Uhum. Olha que mágica que ela é. Assim, pô, você já parou pra pensar que toda essa idolatria que você tá colocando ali, essa admiração, ela existe em você também, só que você não reconhece ou você acha que você não pode? Ou não olhou ainda pra ela? Né? Então assim, poxa, tanto o bom quanto o ruim também é projetado. O Iluminar Talks é isso, ó. Compartilha esse vídeo. Já coloca aí as notificações para fazer barulhinho aí no vídeo. Porque aqui, nessa mesa, eu tô aprendendo muito. E o que eu quero te perguntar agora é o seguinte. Para desenvolver mais as pessoas e para as pessoas começarem a caminhar no mundo de uma forma diferente, com muito mais brilho, eu queria que tu me falasse sobre os sonhos. Porque é o seguinte, as pessoas falam, quando eu era criança eu sonhava. E agora parece que eu não tenho mais sonho. Uhum. Eu sei que você é especialista nisso. Por favor, É, ajude-nos a decifrar os sonhos. o quanto eu tenho na minha vida para conquistar através dos meus sonhos. Uhum. O que eu posso conquistar através da minha imaginação. O que eu posso querer da minha vida através de tudo isso que passa na minha cabeça e muitas das vezes eu coloco numa gaveta ou num guarda-roupa e esqueço. Fala pra mim, por favor. Eu vou deixar agora você falar sozinho. Tchau. Eu posso fazer primeiro Pode fazer tudo. uma separação, né? Separa tudo, vai. Porque De um lado primeiro, é o quê e do outro lado é o quê? de um lado a gente vai ter os nossos desejos, Desejos. que eu também chamo de sonhos, Barra sonhos. né? Os meus anseios, as minhas motivações, aquilo que eu imagino para mim, a gente coloca também no lugar do sonho, Certo. né? Mas do outro lado a gente vai colocar o nosso mundo onírico. Mundo Onírico. onílico. Exato. Porque no Correto. mundo onírico também são os sonhos. Uhum. Só que aí eu tô falando de um sonho psíquico, Certo. né? Então eu tô falando de um aspecto psicológico. Os desejos são psicológicos? Evidentemente, né? Tudo é psicológico, né? O que a gente vivencia.
Mas tem alguns desejos que eu quero para minha vida. Eu quero ter uma casa, eu quero ter uma família, eu sonho em ter um bom emprego. A gente costuma falar disso, mas ninguém fala assim, não, eu desejo Eu desejo ter ter uma um, casa, eu né? desejo ter Eu um coloco ótimo o emprego. sonho, né? Aham. E aí quando eu pergunto para ela lá no consultório, você sonha? Ela fala assim, eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter um filho. Eu falei assim, não, não é desse sonho que eu tô falando, né? Não dos seus desejos, do seu sonho à noite. Você lembra dos seus sonhos? Não, eu não sonho. Como assim você não sonha? Você não sonha porque você não tinha motivo, né? Você não Aham. lembra do seu sonho, porque todo mundo sonha. E afinal de contas, o sonho é um fator regulatório do sistema psíquico. Sim. A gente sonha para regular nosso sistema psíquico, senão a gente não tem descanso mental. Né? Então, quando a pessoa traz um sonho para mim, aí eu vou ter acesso ao inconsciente dela. Eu não tenho mais barreira. Eu não tenho mais alguém falando, eu sou assim, eu sou assado, eu sou. Eu tenho medo, não tenho medo. Não. O sonho vai falar o que é esse medo. O sonho vai falar, de repente você está falando que você quer casar e o sonho está falando que você não parece que não está muito afim de casar. É, às vezes até é um bloqueio de o meu pai não foi fiel e aí eu não vou conseguir arrumar um cara fiel na minha vida, sabia? Exato, Cara, exato. Nossa, coloca umas barreiras antes de ter o negócio, já coloca a barreira lá atrás. Aí é, não tem condição, velho. e aí você vai ver no sonho, vai trazer uma representação. Mas no sonho a gente precisa entender algo assim. O sonho é uma criação sua, minha. Uhum, Tudo que está no sonho é uma parte nossa. uhum. Então, eu sonhei com esse copo aqui. E você sonhou com esse copo aqui, só que esse copo é o meu copo. E esse copo que você sonhou é o seu copo. Esse copo aqui pode ter uma representação totalmente diferente do que tem para você. Né? Então, nossa, eu tive uma experiência com meu pai. Meu pai um dia me jogou um copo. Sim. E você tem Um uma dia eu experiência. sonhei que eu ia ter um copo de cristal sentado lá com a Rainha Elizabeth, ela já morreu, né? Lá na Per- Inglaterra, tomando um vinho, alguma coisa. Eu posso ter Percebe? um sonho diferente, correto? Exato. Então, Entendi. quando eu começo a investigar o que aquela imagem está representando para você, a gente também vai chegar em algo que talvez você nunca tenha pensado que você pensa. Nunca tenha Nunca pensado tinha pensado que em você algo que pensa. você pensa, mas Uhum, você pensa. Eu uhum, falei, eu não penso, eu não sei nada disso, mas quem sabe? Quem disse que se você não sabe ou não pensa, não tem alguém em você pensando? uhum. Né? Então, às vezes você tá lá, né? Acho que eu não quero casar. E aí você vai ver lá no sonho, eu quero casar, mas tenho sentimentos que tá errado. E aí você vai ver, a pessoa tá fazendo uma crítica, do jeito que você tava falando, né? Sim. Mas nossa, olha Meu pai aquela se pessoa, separou, eu também não vou, eu vou eu correr vou o encontrar mesmo homem ruim, risco, vou correr o risco. eu Coloca uma vou. crença, né, cara? Aí a gente vai falar de complexo, porque um complexo começa a se constelar. Aí, ó. Né? Quando a gente fala que um complexo se constelou, é porque aquela experiência foi ativada a partir da imagem daquele homem na minha vida. Porque a imagem daquele homem da qual eu estou querendo me casar, ela também é a representação da imagem do homem que o meu pai foi. Uau. Né? Aí a gente está Justamente. falando da imagem arquetípica, algo que a gente Uhum. estava até Que a falando, né? gente, né, cortou e agora voltou. Mas vamos voltar no arquétipo daqui a pouco. Né? Então, Quero saber mais sobre os sonhos. a imagem que está ali no sonho daquele homem é a Uhum. representação da imagem do homem que existe em mim. Poxa, então eu tenho que lidar com esse homem em mim e não mais com aquele homem que eu estou vivendo lá fora. Ele, claro, ele vai causar experiência em mim, eu vou sentir a constelação de um complexo em mim, Uhum. né? E quando constela, poxa, eu faço coisas que talvez eu nem queria fazer, mas faço. Porque está inconsciente ou subconsciente. Exato, E o quem te governa não é a tua consciência. Quem te governa é a tua subconsciência. É os teus exato, comportamentos que tu teve ou que exato, tu está tendo. exato. Você só consegue controlar eles quando você aumenta o nível de consciência seu. Se Perfeito, cara. você elevar o seu nível de consciência, ter instrução para isso, você consegue controlar o seu subconsciente. Por isso que Albert Einstein fala, né?
Você só consegue mudar a hora que você consegue enxergar a mudança que você precisa fazer. Exato. E aí tem uma brincadeira, né? Porque assim, se eu virasse pra você e falar assim, muda esse, quando você pode mudar esse Qual? copo de lugar? Ah. Quando- responde pra mim, quando você pode mudar esse copo Quando eu de lugar? quiser. Não, Hum? não. Não? Antes de você querer mudar esse copo de lugar, você precisa saber que esse é um copo e ele tá aqui. Porque se você não souber o que é isso aqui, você não vai mudar Não nada. consegue pegar, só tem a percepção, mas não tem a Exato. realidade. Então, antes de querer mudar algo, eu preciso saber o que é algo. O nível de consciência. Exato. Né? Então, se eu não sei que aquele homem desperta uma imagem do homem que foi o meu pai, como é que eu posso mudar? Eu vou casar achando que o casamento vai mudar porque ele vai mudar no meio do caminho? Fudeu. Pi, coloca Pi. aí. Pi! Iluminar Talks é pi também. Desenvolvendo pessoas, iluminando vidas. Ferrou! O que o Daniel falou aqui colapsou na cabeça das pessoas e na minha também. Vamos lá. Sonhos, sonhos, sonhos. Né? Eu consigo voltar a sonhar. Quer dizer, a gente sonha, mas o adulto fica falando que não sonha. Eu tenho uma técnica para isso. Depois, se quiser, até falo para você começar estimular essa parte. Tu tem alguma técnica para isso? Sim. Você pode me ensinar alguma Sim. coisa de como estimular o seu sonho para você tornar isso em realidade? Fazendo favor. Uma terapia, ó, é grátis. Clica aí já coloca as notificações porque é grátis. Você que está com algum problema na sua família, você que está querendo conquistar algo na sua vida, segue Iluminar Talks e pega agora a criatividade do Daniel, coloca isso em prática, porque isso é real. Vamos lá, vamos à dinâmica. Ó que interessante. Se eu der um motivo para você lembrar do sonho, você vai lembrar. Vai, fala, eu quero saber tudo. Véio. Então, primeira coisa, coloca um caderninho do seu lado. Tá. Coloca um caderninho e começa a anotar. Tudo que... mas eu não lembro nada, porque quando eu acordo eu já esqueci. Sabe o que você faz? Anota a primeira coisa que vem na sua cabeça. Logo que acorda. Logo que acorda. E antes de dormir? Qual é? Não, você nem precisa. Tá. Nem precisa, porque eu não governo o sonho. Uhum. Eu sou governado por ele. Uhum. Né? Se eu falo que assim, não, eu mando e desmando. Até a vírgula 2. Até aquela segunda vírgula lá. Não é nem a primeira vírgula, é a segunda ainda. Tá longe. Né? Tá bem longe. Pode Mas ser assim, infinita. A gente só vai lembrar se a gente tem um motivo para lembrar dos sonhos. Então, só que eu preciso estimular. Tá, eu quero minha casa. E aí? Opa, mas aí a gente tá falando de desejos. Ah, tá. Não é sonho. Sonho não é desejo. Mas ainda assim, né? Aí eu gosto do segredo, né? Coloca aquela casa lá na sua tela de e olha para ela sempre. Uhum. Né? Porque também aquela casa ela precisa existir dentro de mim antes de qualquer lugar. Né? Antes de fora tem que existir dentro. Antes de tu desenhar ou pegar uma foto, porque se tu não souber qual é a foto da casa, você não sabe qual que é a casa. Exato. É igual aquela pessoa que fala assim, eu quero me aposentar porque eu não quero fazer nada. Quem é que se aposenta porque não quer fazer nada? O cara vai aposentar, depois ele fica doente porque ele não faz mais nada da vida. E aí ele fica desesperado porque ele quer voltar a trabalhar. A gente precisa aprender a pedir, né? Não peça errado não, velho. A gente precisa aprender a imaginar. Também. Sim. Né? Mas aí quando a gente volta para os sonhos, aquelas imagens internas nossas... Né, para entrar em contato com isso, eu preciso pelo menos começar a estimular. Pô, o que você faz quando você acorda? Eu pego para ver as mensagens. Cara, esquece isso aqui um pouco. Putz. Né? Esquece um pouco. Eu tenho um cadernão que é um livro dessa grossura assim, só de sonhos. A primeira coisa que eu faço é escrever quando eu acordo. Como é que você acorda? Como estava o seu corpo? O que você estava pensando na hora que você acordou? No minuto, né? Naqueles 30 segundos ali, você já capta e segura. Porque senão, você já se desconectou. Você já está conectado com o mundo aqui fora. Mas e você? E aí, olha que curioso, cara. Porque quando eu falo isso para as pessoas, elas começam a perceber que elas não estão nem conectadas com elas mesmas. Uhum.
Então, esse aspecto a gente começa a trabalhar. Ah, é porque o sonho transforma. Não, é a conexão com ela mesma. É ela se perceber. É ela perceber que ela acordou chateada. Mal-humorada. E Eu tenho não. uma tese para isso aí, Daniel. É. Eu gosto sempre de falar, se você quer concretizar alguma coisa na sua vida, o exercício que eu faço é o seguinte. A gente sabe, né, e você que a gente entra em estado, né, de tupor, né, que vai de teta para delta, você vai para sono profundo, beleza? Uhum, Beleza. uhum. O que eu falo para as pessoas fazerem meia hora antes, 40 minutos antes, ou 1 hora e meia antes, se desligar das telas. Mas tudo bem que fosse 20 minutos antes, Já é você alguma se coisa, né? desliga das telas, e aí você, sei lá, 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu não sei que horas você dorme, eu durmo cedo. 10 horas da noite, 10h30, eu já fui, tá? E é mó barato que eu tenho um botão para isso. A minha esposa fica doida. Antes de entrar no exercício, eu vou falar. Fica aí, tá? Tá curioso? Fica aí. Eu falo para ela assim, vou dormir. Quando ela olha, eu Já tô já dormindo, né? fui. Ela falou, como é que tu consegue? Eu falei assim, eu instalei um botão em mim. Uhum. Quando eu falo pra ti, vou dormir, viro pro lado, eu fico, e tem tese também do lado que você tá deitado, você sabe, né? Uhum. Então eu tô do lado direito dela, olhando pra ela. Aí, conversando com ela, tal. Aí então, amor, eu vou dormir. Eu viro pro outro lado e pau. Que é o gatilho que eu tenho. Uhum. E já é impressionante, Daniel. Eu Uhum. apago, velho. É um hábito, né? E aí, o que eu faço antes de acontecer isso? Eu emotizo, eu imagino, eu sonho acordado. Uhum. Eu dou uma sugestão para a minha mente, para que eu possa abrir os labirintos da minha mente. Eu falo que a nossa mente não tem uma imagem, né, da mente. O que é a mente? Aí todo mundo fala, é o cérebro. Não, o cérebro é um órgão, é como se fosse a nossa unha, o nosso dedo, o nosso coração, o nosso pulmão. É um órgão ali dentro. É uma parte do seu corpo. A mente não tem, é uma nuvem, vamos dizer. A gente pode falar que fluxo, é um fenômeno a um, partir do cérebro. Eu falo que tem um jardim. O cérebro não parece um jardim cheio de labirinto, porque aquelas veiazinhas não vai fazendo assim? Uhum. Eu não sei desenhar até a quinta série. A quinta série não saiu de mim ainda. Se você falar para mim desenhar uma coisinha é assim, ó, um humano. O humano é o homem palito. Então imagina o cérebro aqui, né? Essa é a imagem do cérebro. Não tem aquelas veiazinhas? Eu falo que isso aí, a nossa mente é um labirinto, que ela fica buscando passagens para isso. Uhum. E qual que é a melhor passagem para tu acessar o seu subconsciente, que é o que te coordena 95% da sua vida? Uhum. É você mandando uma sugestão na hora que você está entre acordado e dormir, que o seu cérebro aceita a sugestão em teta, Uhum. na frequência teta, porque a hora que você for dormir, provavelmente, depois de você treinado isso, você vai acordar e a primeira sugestão que vai vir, o primeiro pensamento, foi o último pensamento que você teve. Uhum. Só que você tem que ser treinável isso. Sim. Você tem que ser uma sugestão e se ela não aparecer como sugestão no outro dia, você forçar o que você tinha pensado antes de dormir. Só assim que você vai começar a forçar, tá, o último pensamento. Por exemplo, vamos falar, hipoteticamente. Eu imagino aquela minha casa, eu conquistando minha casa, e a minha casa é de portão de alumínio, tem um carro na garagem, ela é de cor branca com badgezinho, o pé direito dela é 4,30 m, tal, que legal, as crianças estão brincando ali, tarará, imaginei assim, e vou dormir. Mesmo que eu vou, provavelmente, cerca de 80% eu vou acordar com a imagem da casa na minha cabeça, a casa, mas aí já vai desaparecer. O que eu forço? Eu forço, tô vendo minha casa, acabei de acordar, tô com a xícara do café na mão, eu tô olhando o portão de alumínio, a casa é branca com bege, tal. Você está forçando o seu cérebro a ir para um estado imaginário que se pode tornar real e na melhor situação que você pode ter de realmente mudar a sua vida, que é a fase teta, a fase de aceitamento do seu subconsciente para que realmente o seu consciente comece a governar a sua vida. Deixa eu pegar um gancho aqui, então. Pega 50 pra gente, acho que, aprofundar mais nisso. Porque é bem interessante, né? Porque tem algumas imagens ali que vão ser espontâneas. Por mais que eu queira direcionar. Mas legal, porque eu tô ali fazendo um exercício, como você tá trazendo aqui para nós.
Se você, além disso que você está fazendo, você conseguir anotar aquilo que foi totalmente espontâneo, aí eu vou te dar uma visão diferente. Porque, cara, pode ser que nesses sonhos que são espontâneos, você vai começar a achar aquilo que está impedindo você de chegar justamente nesse lugar que você está imaginando. Na casa de alumínio, com a Exato. branco, com um begezinho. Exato. Esses aspectos que vão estar escondidos ali no meio daquele comando que você deu e daquele retomada que você traz aqui de manhã, tem um espaço aqui que é espontâneo. Né? Que é, por mais que eu ainda direcione, tem um aspecto que é muito mais inconsciente. Né? Então você está falando do ponto A, que é onde você está falando assim, nossa, então eu quero trabalhar aquela casa, eu quero aquele sonho para mim, eu quero, né, realizar, eu quero oferecer um lar para minha família, no campo, enfim, né? Os nossos desejos, os nossos sonhos. Então eu já programo isso durante a noite e aí de manhã eu vou levantar com aquela imagem. Pô, fiz minha programação. Mas é aqui nesse meio do caminho aqui, aquilo que não é programação, aquilo que ainda assim é um aspecto espontâneo, criativo do meu aspecto psíquico. Esses caras aqui é o que eu vou trabalhar ali no consultório. Porque aqui vai falar para mim o que está impedindo de você chegar aqui. E eu tenho que tirar essa barreira aqui do meio. Quem não está enxergando aí, nós estamos desenhando quinta série aqui, tá? Eu tenho que entender qual é essa barreira aqui do meio. Exato. E eliminar ela. De verdade. Eliminar não digo, né? Mas transformar. Transpor ela, transformar ela. Porque eliminar, você nunca elimina uma imagem que foi impactada lá no passado. Mas você tem como colapsar e colar esse ponto nesse ponto aqui e fazer disso aqui só um caminho reto. Você ressignifica, né? Acho que essa é a melhor palavra, né? A gente está falando de transformação, mas dar um novo sentido para as nossas experiências, que talvez não tenham sido tão boas e que talvez ainda assim elas estão impedindo a gente hoje de alcançar aquilo que a gente deseja. E a gente, desse jeito, começa a entrar na reprogramação da nossa mente. Sim. Porque aí, a partir do momento que eu tomei consciência, agora eu já enxergo esse copo aqui, agora, poxa, eu já sei que tem um copo aqui. Eu nunca tinha enxergado esse copo. O Daniel é científico. Hoje nós vamos aqui explorar esse mundo que vai passar muito rápido. A gente tinha que ter pelo menos aqui 12 horas de conversação, porque, caramba, né? É isso. Então, se eu fizer o exercício de antes de dormir, quando eu acordo, e anotar, que é o principal, né? Anotar aquilo. Você sabia que você vai atingir aí, pelo menos 25% das pessoas que vão assistir esse vídeo, que são analíticas, que vão sentar do lado da cama e vão anotar certinho. Você é mais o que, o teu perfil assim? Você é mais analítico? Você é mais influenciador, dominante? Eu acho que hoje em dia eu sou um pouco de tudo, eu acho. Você conseguiu flutuar agora em todos os perfis? Consegue andar neles? É porque tem uma coisa assim, né? Ok, eu julgo que talvez eu seja um mais analítico, né? Organizado. Mas depois tem coisas que... Aí pego uma moto e vou pra bagunça. E aquelas que eu não reconheço em mim? Pego uma moto e vou viajar no mundo, Exato, planejador. Mas e aquelas que eu não reconheço em mim? Essas. Talvez o outro vai ter uma visão melhor do que eu tenho a respeito de mim mesmo. É o que eu tô te falando. Às vezes eu acho que você é analítico organizado. Mas tem aquela hora que você fala assim, não, cara, eu quero só passear de moto aqui. Cara, mas você sabe que isso é uma coisa que é desde a minha carreira, porque as pessoas olhavam assim, nossa, cara, você tá estudando psicologia, agora não sei o que, agora você transformou sua vida, não sei o que. Um dia teve uma coisa em casa que eu briguei com a minha mãe e ela vira pra mim e fala assim, como pode você, estudando para trabalhar com pessoas, ser assim? Opa, pode parar. Aqui nesse lugar, eu me permito ser humano. Aqui eu não sou terapeuta, psicólogo, nada disso. Aqui eu sou eu só. E eu me permito ainda assim... Reprogramador de mentes, neurolinguística. A errar. Porque aqui tem um aspecto humano meu. Sim.
Tem a tua essência ali. É, Tem toda a tua raiz ali. Tem todos os erros e acertos que tu teve ao longo de é, uma infância até tu sair é. da casa, A né? diferença é que eu tenho mais consciência, né? Você errei, puta, não deveria ter falado Ô, isso, né, mãe, cara? desculpa aí. Porra, pisei na bola, né? Minha Tudo mãe bem, vai né? fazer 90 anos. Meu pai fez 88, dia 1º agora, 88 anos. E minha mãe vai fazer 90, dia 21 de junho agora. Uhum, Semana que vem eu que legal. vou... Dia das Mães, né? Eu vou Uhum, lá, né? Faz tempo que eu não vejo ela. É aqui em Santos. Só descer rapidinho aqui, eu tô na casa da minha mamãe. que Aí eu legal. vou pedir pra ela fazer um pudim de leite condensado. Ô, delícia, hein? Né, a gente não volta lá atrás? Ô, Não é verdade que a gente nossa, volta? sempre a gente volta. Então, e eu acho que sonho é isso. As pessoas sonham bastante de alguma idade, lá vamos colocar dos 9, começam a sonhar com o que vai acontecer na vida delas quando elas tiverem 20. Elas vêm para a adolescência ainda pensando, quando eu tiver 20, eu não vou depender mais do meu pai, da minha mãe, eu vou ter meu carro, vou ter meu Uhum, apartamento. Só que elas chegam aos 20 e não conseguem isso. Aí elas chegam aos 25, ainda não conseguiram nenhum emprego bom, porque ela também não se dedicou para ter um emprego bom, para ter um trabalho bom, ou para ser autônomo, ou para ser CLT, porque ser autônomo não é brincadeira. Você acorda não. todo dia desempregado. Uhum, Sendo autônomo, você tem que correr atrás de uma carteira de clientes para que realmente você tenha uma progressão diária e não caia a sua autoestima. uhum, Porque quando você começa a se frustrar muito, não consegue ter vendas, não consegue ter relacionamentos, não consegue fazer com que a sua vida flutua, a sua baixa autoestima te pega, não é uhum. verdade? Sim, Porque é psicológico. claro. Você não está conseguindo, você se torna uma pessoa frustrada. E aí a pessoa chega com 25. Aí passa da adolescência, que agora a adolescência é 25, né? É. Passa da adolescência com 25 anos, ninguém sabe disso, mas estamos falando aqui. Chega lá com os 35, olha para trás e fala assim: meu Deus, eu tinha tanto sonho, achei que ia acontecer tanta coisa na minha vida. Uhum, Se passaram os anos e eu não entendi o porquê que eu não conquistei tudo aquilo que eu desejei. uhum, Carl Jung explica. sim. Então explica para nós. É interessante, né, cara? Aqui é batalha, Mas tem alguns momentos que às vezes a gente conquista e não reconhece que conquistou, velho. Várias vezes. né? Então, algumas pessoas vão olhar para a vida dela, vão chegar lá nos 35 e vai olhar para trás, nossa, quanta coisa eu gostaria de ter feito e não fiz. Quantas coisas eu achei que eu iria conquistar e não conquistei. Mesmo assim, talvez se você olhar para a vida daquela pessoa, talvez ela tenha conseguido. Não do jeito que ela tinha imaginado, sonhado, mas ela conseguiu, Uhum. né? E às vezes a gente esquece de dar um pouco de valor para aquilo que já aconteceu, Uhum. né? Mas eu preciso também entender que quando eu chego aos 35 anos, 30, 40, existe algo que a gente chama de metanoia, que é uma mudança de visão de mundo, vamos colocar assim. Uhum. E talvez tudo aquilo que eu trouxe de valor, de desejos, de crenças e vontades, quando chega naquele momento se transforma e muda. Uhum. E aí eu não consigo mais olhar para minha vida, acho que está tudo errado, entro numa depressão profunda. Por quê? Porque ainda estou preso. Cara, tem uma história. Eu, com 13 anos, falei assim, eu vou voltar a morar nessa rua com os meus avós, onde eu vivi a vida toda. Meus avós moravam, eu vou comprar uma casa aqui. Vou comprar essa casa deles. Eu não voltei a morar na mesma rua, mas mas fui morar na rua de cima, que era o mesmo bairro. Uhum. E olha que curioso, cara, porque eu passeava com o cachorro na rua e eu via os vizinhos com a mesma cara. Tinha passado 20 anos. A mesma cara. Assim, cara, eles não envelheceram. Eles estão lá igualzinho. Uhum. Depois eu me toquei. Assim, pô, eu tô preso ainda naquele juramento que eu fiz. Uhum. Eu já conquistei o lugar que eu queria. Eu já moro no lugar que eu queria. Não é a mesma casa? Puxa, é verdade. Não é. Mas é o mesmo bairro. Quando eu me toquei que eu tinha conseguido, mas não tinha reconhecido. Valorizado? Exato. Uhum. Poxa, foi como mágica mesmo. Porque aquelas pessoas passaram a ter o aspecto do tempo que tinha passado.
né? Eu olhei de verdade para aquelas pessoas, Uhum. né? Ou seja, quantas vezes a gente não tem essa experiência na vida de, às vezes, sai desembestado pela vida toda, tentando fazer, conseguir reconectar, estar com... fazer as coisas que eu imaginava que eu ia fazer. Talvez eu já tinha feito até muito mais, mas não valorizei. Não tinha reconhecido. Exato, Uau. né? Então, às vezes a gente precisa fazer esse recolhimento Uhum. e olhar, né? Pô, eu não fiz aquilo que eu imaginava que tinha feito, mas e o que eu fiz, Aonde eu cheguei? Onde eu tô? Se perguntar e analisar. né? Uhum. Só que isso aqui é onde traz, quando as pessoas não têm consciência, que nem você, de entender que é um passo a passo, é 1000 passos para você chegar num lugar, por exemplo, como está Uhum, escrito na Bíblia. Aqui é o seguinte, as pessoas caem em ansiedade por não ter aquilo que elas uhum, desejaram, as conquistas, as coisas materiais. A gente está falando de coisas materiais aqui, tá? claro, são Porque importantes também. são importantes. E também relacionamentos, né? Que a pessoa não conseguiu conquistar aquilo que ela desejaria, o cara do cavalo branco, ou a mulher amazona, sei lá o que que era, que ela se sente frustrada, angustiada, e ela fica se auto-julgando, se Uhum, criticando, porque só ela não conquistou e várias outras pessoas, que às vezes nem é os amiguinhos do passado, são outras que estão em outro patamar, em outro ambiente, em outro lugar, conquistaram até hoje. uhum, E elas caem em depressões aqui, em uhum, frustrações, não é isso? uhum. Sim, sim. Mas ainda assim, a depressão é a serviço de alguma coisa, Uhum. né? Então, eu sei que é duro, é duro falar dessa forma, porque parece que é meio fantasioso. É porque quando a gente tem um nível de consciência, a gente vê desse jeito. Aí quem É, não tem, quem não tem, tá tá no lá. buraco lá, tá lá, É, não consegue sair. mas, ainda assim, se eu cheguei nesse lugar, isso tem um propósito na minha vida, Se eu estou aqui no Luminar Talks, compartilhe esse vídeo, já aciona o sininho, porque tem um propósito na minha vida. E o né? Daniel tá aqui me ensinando sobre Então a isso. gente precisa descobrir esse propósito. Qual é que é, né? Mas clica no sininho antes, né? Porque Com aí sim. certeza, porque isso engaja, né, o nosso bate-papo. Que é muito importante esses assuntos que você está falando, mas continua aí. Exato. Então, veja só, a serviço de que isso está acontecendo na minha vida? Então, quando eu começo a fazer essa investigação, poxa, o que te trouxe nesse lugar da depressão? Vamos revisitar toda a sua vida, porque é só toda a sua vida. Veja, um carro, ele não para de repente porque acabou a gasolina. Não. O carro ele começa a parar a partir do momento que eu saí do posto de gasolina. Por quê? Porque desde aquele momento que eu coloquei gasolina e comecei a andar, a gasolina Tá indo. tá indo. A depressão é a mesma coisa, Ela vai né? se instalando, Ela se vai se instalando, instalando, se foi um instalando. negocinho aqui, um negocinho E a pessoa nem ali. percebe, né? Putz, Quando ela chega lá, no final, no 5º ano? aí ela tem a percepção, poxa, olha que tristeza que eu tô, olha que ansiedade que eu tô. Porque é só nessa hora. Mas tinha umas coisas Tinha um acontecendo aqui. percurso que tu E aí você não percorreu. viu, agora a gente vai ter que olhar. E quando a gente chega. Dani, olha, já até chama de Dani. Dan, quando a gente chega e explica isso para um pai de família que a filha tá ferrada, que o filho tá ferrado, que ele precisa olhar agora, Uhum, sabe o que que ele olha? O preço, não o valor da vida do filho dele. claro. Por isso que tem crianças, você sabe o que, né? De 14 anos que tá tirando a própria vida, né? Uhum, Já começa desde essa idade aí, já tá. uhum. Quando ela tem um nívelzinho de consciência, como ela não tem um trabalho feito por trás disso, ela tá tirando a própria vida. Isso é uma coisa assim. A minha esposa trata disso. Hum. Rapaz, dá dó. De saber que o pai tá de olho no preço, não no valor que de tirar essa pessoa desse caminho sombrio de E- trevas. Então, né, cara? E aí você vê, né? Quando chega um garoto desse de 14 anos, eu vou olhar pra vida dele e aí eu vou ter que virar pro pai e falar assim: escuta, sabe como seu filho vai melhorar? Aí você, como? Você já tem uma solução? Tem.
troca de lugar com ele. Vem você para terapia. O que você está querendo dizer? Assim, ele é uma expressão Ele fala, não preciso. do que você não está valorizando. A Ellen chama, eu preciso falar com a senhora, mãe, e com o pai. Senão eu não vou tratar do seu filho. Hã? A gente não precisa de tratamento. Então, mas precisa, porque tem um aspecto inconsciente desse filho que está totalmente identificado com esses pais. Tá uma bagunça lá Né? atrás. Então, ok, o pai não vai vir, então a gente precisa trabalhar com esse adolescente a fim de fazer com que ele consiga separar aquilo que é dele daquilo que é dos pais. Uau. Né? Então, quando eu consigo separar o que me pertence e o que pertence a ele, aí eu tenho uma chance de reconhecer quais são os meus aspectos, né? O que eu valorizo. Talvez ele não valorize, mas eu valorizo. Né? Pega Então, esse barulho na tua cabeça aí, velho. Então, só que causa, né? Poxa, isso é uma coisa difícil, então você tem que entrar com muita delicadeza com os Com pais ali, certeza. né? Muitas vezes eles não querem. Não querem entender o que está acontecendo. Mas se você consegue entrar com os filhos, nossa, eu tenho uma experiência fantástica, assim, de conseguir fazer uma garota de 13 anos que se cortava, que Sim. Né, tinha toda uma questão de automutilação, de conseguir fazer com que ela pudesse enxergar que existia um valor nela. Independente das coisas que ela fazia. Existia um valor até mesmo na automutilação. Mas eu preciso separar um pouco. E é um trabalhinho de formiguinha, né? É lógico, pouquinho né? a cada dia. Foi né? colocado aquele ali durante anos para tu tirar, não é... Não foi Pode ser ontem. que uma hora para outra tire, vai passar uma bela de uma borracha que vai limpar ali 70%, 80%. Isso aí já é uma grande vitória para a pessoa. E os outros 20% tem que ser no... Exato. Tentar desamassar a folha de tanto que tu passou a borracha ali em cima. E aí, só para resgatar uma coisa dos sonhos, né? Que você fala assim, mas e o sonho? O que a gente vai fazer com o sonho? É nessa hora que se eu pego um sonho de um adolescente desse, aí eu vou ter uma percepção clara de como os pais estão enxergando ele, de como ele está enxergando os pais, do que o inconsciente dele está falando para ele como uma solução. Porque existe uma solução nos sonhos, mas é uma linguagem simbólica. Eu não posso levar o sonho de uma maneira concreta, mas eu tenho que olhar para ele de uma maneira simbólica. Como a gente estava fazendo a brincadeira do copo. O seu copo com o meu copo, tal. O seu copo. É símbolo. Qual é o valor daquela imagem? A representação que ela tem. E aí, a partir dela, é que eu começo a analisar o meu comportamento, como eu sou, como eu não sou, o que eu não reconheço, o que eu reconheço, o que eu transformo, o que eu não transformo. E se eu não transformo, por que eu não transformo? Ou, para que eu não transformo? Então, eu paro de perguntar o porquê, né? E aí eu estava falando do propósito, né? É para quê? A serviço de quê? Então, eu vou falar assim, o cara está com uma depressão terrível e ele vai se perguntar sempre, por que eu estou assim? Mas e se eu pudesse mudar a pergunta e fazer de uma forma diferente? E se você perguntasse, para que você está assim? Porque se eu pergunto por quê, eu necessariamente vou lá para trás. Agora, se eu pergunto para quê, isso vai lá para frente. Eu falei para tu que ia ficar reescrevendo aqui, né? Então, mas aí você entende a questão da pergunta? Entendi. A serviço de quê? Porque é essa pergunta que eu faço. Né? Porque aí eu vou entender para onde aquele estado que ele se encontra quer levar ele. E aí tu consegue pegar na mão dele e levar para um outro caminho, mostrar uma outra vertente. Você consegue fazer com que a pessoa comece a compreender que esse caminho que ela está é um submundo dos pensamentos dela, vamos dizer assim, Sim. né? Um pensamento de trevas, né? Porque
A partir do momento que ela começa a entrar em depressão, ela começa a entrar em parafuso. É claro. E as pessoas que estão de fora, depressão por quê? Parece menininha, Uhum. chega em Não, é não sério. é isso, é sério, velho. O negócio aqui é mais embaixo. Uhum. Eu preciso entender o que está acontecendo com as pessoas que estão em volta de mim, que eu mais amo. E se eu tiver que ajudar, é antes, não depois, que a Exato. pessoa já fez a cagada. Exato. Exatamente. Ou já entrou num monte de remédio psicossomático, de drogas psicossomáticas, para poder retardar aqueles pensamentos dela. E ela está simplesmente colocando o quê? Um pano em cima. Uhum. Não está resolvendo o problema. Sim. Eu diria que eu não pego na mão. Mas a imagem que eu trago para você é assim, é como se eu pudesse caminhar junto com ela num gelo bem fino. Mas eu vou do lado dela. Só que eu não posso pegar na mão dela. Porque se ela cai no gelo, eu caio junto com ela. Uhum. Mas eu vou do lado dela a ponto de, se ela cair, eu consigo dar a mão para ela. Porque aí sim, eu consigo caminhar com ela lado a lado. Né? Senão, a gente vai morrer. Se eu dou a mão para ir junto com ela, talvez ela nunca desenvolva a capacidade dela conseguir lidar com as coisas. Caminhar sozinha. É. Que é o que ela precisa. É. Porque a gente não é bengala. Mas a gente tá ali bem do lado. Ela tem uma percepção de que ela é capaz. Uhum. Eu brinco com as pessoas. Você vai vir aqui pro consultório, mas o meu maior desejo é que você vá embora logo daqui. Sim, não fique dependente. Porque se você for embora logo daqui, eu sei que eu fiz um bom trabalho. Por quê? A vida, ela não acontece aqui no consultório, ela acontece lá fora. Aqui, a gente vai olhar apenas o que está acontecendo. Mas você vai vivenciar lá. Então, minha querida, meu querido, vai lá para fora. Então, não se pergunte o porquê está acontecendo com você, mas para quê? Que você precisa enxergar o que está acontecendo com você para você mudar a percepção da sua vida. Uhum. E mudando a percepção, você muda a sua vida. É Sim. isso, Dan? É isso mesmo. Qual que é o teu @, Dan? Hoje é @o consultório junguiano, com J, porque é alemão. Junguiano, exato. Junguiano, vamos falar Ju. Aqui no Brasil, se você procurar no Google, não é junguiano, é junguiano. Quando eu vou... Tem que brincar, porque... Não, quando eu vou fazer meu material, que eu peço para colocar a legenda automática... Sim, é junguiano. Não, nem isso. Ele fala assim, é psicoterapeuta indiano. Indiano? Sim, ele tira tudo, ele transforma, fala que é indiano, não. Ele corrige. É junguiano. Sim, ele corrige, né? Porque o certo é junguiano. Mas, cara, a gente tem que deixar um recado para as pessoas. Uhum. Para as pessoas que estão sofrendo realmente. Que as pessoas que ainda não sabem que elas estão sofrendo, mas que elas estão entrando num nível de colapsar os próprios pensamentos. Uhum. Quando eu falar colapsar, é entrar num estado paranoico. Sim. Dá um recado para nós. Eu acho que assim, né? Eu acho que é uma situação em que as pessoas não precisam viver sozinho isso. Né? Por mais que existam pessoas ao seu redor que não dê muita consideração, busca uma ajuda, porque tem pessoas preparadas para isso. Uhum. E se por acaso ainda assim você for numa pessoa e você não gostar e falar assim, não, isso não serve, busca outra. Então assim, se comprometa com o seu processo. Não coloque o seu processo na vida de outra pessoa. É você que tem que buscar. É você quem tem que buscar. E se aquela pessoa, a primeira pessoa que você buscou não foi boa, busca uma segunda. Se não foi boa, busca uma terceira. Quando você vai se consultar com o médico, o cara fala que tu tá com alguma doença grave, você não pega logo aquele lá. Você vai fazer outros exames e vai buscar outro médico. Exato. Se você for num profissional, num advogado, em qualquer profissional, e não for tão bom, você procura outro profissional que possa te realmente trazer o resultado que você merece. Exato, porque ainda assim são seres humanos. Uhum. Podem errar. Então podem errar. Né? Então, veja só. Busque uma ajuda. Por mais que pareça tolo, por mais que pareça uma coisa sem fundamento,
Mas às vezes é importante, às vezes só de você encontrar uma pessoa e poder falar, mas eu converso com meu amigo. Desculpa, talvez o seu amigo não tenha a capacidade de escutar você do jeito que você precisa ser escutado. Amém. Está acabando o Iluminar Talks. Obrigado, Daniel. Acabou, faz 1 hora que a gente está falando. E é assim, conhecimento você tem que colocar aqui nesta mesa. Desenvolvendo pessoas, iluminando vidas, esse é o nosso lema. Iluminar Talks vai sempre trazer muito assunto de relevância e importância. Obrigado, Daniel. Valeu. Obrigado. Gratidão, hein? Obrigadão. Isso aí a gente tem que voltar. Com certeza. Aprofundar mais nesses assuntos, né? Com certeza. Valeu. Muito obrigado, tá?